esse gráfico eu quero que vocês analisem, tá? Vejam aqui o que está sendo pedido. Então, a primeira pergunta, qual é o tema do gráfico? Você precisa conseguir olhar para um gráfico e conseguir observar e identificar do que ele está falando. E isso a gente identifica onde? Aqui, ó. No título do meu gráfico, normalmente, é onde está falando do que ele se trata. Tudo bem? Então, vocês vão observar o título do gráfico. Vou apagar porque talvez não tenha ficado visível para vocês o título do gráfico. A segunda pergunta é: a uma temperatura de 20 graus Celsius, qual a quantidade aproximada de brometo de potássio pode ser dissolvida em 100 gramas de água? Não sei o que é brometo de potássio. Não interessa, é só você achar o KBR ali no gráfico. Só que ele está falando a uma temperatura específica, ó. Está falando aqui, ó, a 20 graus Celsius. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar aqui, ó, temperatura. Vou achar o 20, tá aqui, ó. O 20 está aqui. Eu não vou conseguir fazer uma reta aqui, né, gente? Porque já está sendo difícil fazer qualquer coisa dessas que eu estou fazendo. Mas você vai imaginar que tem uma reta subindo aqui. E em qualquer lugar deste gráfico, nesta reta, até que ficou reta essa minha reta aí, né, meu? Deixa eu colocar 3 pontinhos aqui, ó. Em qualquer lugar dessa reta, eu tô falando da temperatura de 20 graus Celsius. E eu quero saber a quantidade de brometo de potássio, KBR. Você vai procurar o KBR ali. Você vai procurar a reta correspondente ao KBR e vai identificar lá no outro eixo do meu gráfico, que é onde está falando a quantidade, a solubilidade da substância em 100 gramas de água. Então, bateu lá no gráfico do KBR, vamos supor que fosse nesse aqui, ó, o nitrato de prata. Vamos supor que ele chegou até aqui. Aí ele está aqui, vamos supor, você vai olhar aqui, ó, 150 graus Celsius. Não é o caso, tá? 150 gramas, desculpa, nada de graus Celsius, estava falando de temperatura ali embaixo. Então, vocês vão seguir com isso daí. E aqui, qual a quantidade de iodeto de potássio pode ser dissolvida em 150 gramas de água? Aqui a temperatura é de 15 graus Celsius. Você vai fazer a mesma coisa, porém, o que você vai observar? A temperatura é aqui no eixo horizontal. Não tem 15 aqui, mas tem 10 e tem 20. E a gente sabe que o 15 está entre o 10 e o 20. Então, aqui é o 15. Aí você vai imaginar a mesma coisa, uma reta subindo aqui, e aí você vai observar onde ela vai encontrar o iodeto de potássio. Tudo bem? Para responder isso daí pra gente. E eu quero a 150 gramas de água, então nessa aqui você vai ter que fazer uma continha básica de matemática. Porque eu já falei, matemática é vida. Diferenciando alguns termos. Então, aqui a gente tem a solução sólida, líquida ou gasosa, que a gente já comentou. Eu acho que eu não dei o exemplo aqui, então eu vou falar. A solução líquida, quando é formada por um líquido e um gás, normalmente as pessoas têm dificuldade de imaginar, mas é bem simples, está presente no nosso dia a dia, que é, por exemplo, o refrigerante, a água gaseificada. Né? Daí é exercida uma pressão muito grande para fazer com que o gás entre seja dissolvido no líquido, tudo bem? Tem até uma atividadezinha de refrigerante quente, refrigerante frio, que, se eu não me engano, é feita no terceiro ano, na terceira série de ensino médio, que mostra algumas relações com essa... mas lá fala da temperatura, né? Que a temperatura tem influência na quantidade de gás que consegue ser dissolvido no líquido e assim por diante, mas isso daí a gente vai ver mais para frente. A gente tem também as soluções que são chamadas de soluções insaturadas. Quais são essas? Essas são aquelas em que não atingiu ainda o coeficiente de solubilidade da substância. Eu coloquei quantidade de soluto menor do que o coeficiente de solubilidade para aquele solvente. Então, essas soluções, elas são chamadas de insaturadas. É quando eu pego lá o meu cafezinho e coloco bem pouquinho açúcar, que eu gosto do meu café meio amargo.
Então, eu tenho ali uma solução insaturada. E aí eu tenho a solução insaturada concentrada e a solução insaturada diluída. Bom, quando ela é concentrada, significa que a quantidade de soluto está próxima do coeficiente de solubilidade, apesar de não ter atingido. Agora, quando ela é diluída, significa que essa quantidade de soluto está muito longe do total máximo que eu consigo dissolver, certo? Agora, solução saturada é quando ela já está ali no nível. Coloquei exatamente a quantidade do coeficiente de solubilidade, ela é uma solução saturada. Depois eu tenho a solução supersaturada, que é o exemplo primeiro que eu dei lá do cafezinho super doce, que eu terminei de tomar e tem açúcar lá no fundo. A gente chama aquilo de corpo de fundo ou então de precipitado. Eu não vou escrever aqui porque eu vou demorar muito, tá? Mas corpo de fundo ou precipitado é quando a gente tem uma solução supersaturada. A gente tem a solução molecular, que é quando o meu soluto, o meu solvente, aliás, ele é uma solução molecular, é uma substância molecular. Então, por exemplo, eu pego açúcar na água. Então, o meu soluto ali é o açúcar, é a glicose. A água, ela não consegue quebrar as moléculas do açúcar. Eu, inclusive, comentei sobre isso no primeiro vídeo. Então, eu tenho ali uma solução molecular, porque ao invés de haver quebra de ligação dentro das moléculas, isso não acontece. As moléculas, elas permanecem sendo a mesma molécula, só que elas ficam envoltas pelas moléculas do solvente. Já a solução iônica é o exemplo da água com sal, porque a água com sal, o que acontece? A molécula da água, ela quebra a molécula do cloreto de sódio. E essa quebra de molécula, ela libera íons. O íon cloreto e o íon sódio. Tudo bem? Então, soluções moleculares, que é quando não há quebra da molécula, e soluções iônicas, que é quando há quebra da molécula. Bom, concentrações. Por que eu preciso entender de concentrações? Vamos lá. Ultimamente tem se falado muito sobre o Covid-19 e é muito importante prestar atenção nisso, né? Bom, Covid-19, álcool 70, água sanitária, solução de água sanitária com água, nossa, acho que eu me enrolei aqui, falei coisa errada, hein? Solução de água sanitária com água, como que eu faço? Como que eu sei? Se eu passar só água sanitária, eu estou protegendo? Não, eu não estou protegendo. Porque tem a concentração correta para liberar exatamente o que eu preciso para combater o vírus. Tudo bem? O álcool 70, o que quer dizer esse álcool 70? Esse 70 é a concentração do álcool. Eu vou falar para vocês já, mas mais para frente eu vou falar novamente. Esse 70 quer dizer que a 100 ml de água, de solução, perdão, eu tenho 70 ml de álcool. Quer dizer, a cada 100 ml de solução, 70 é álcool puro. Tudo bem? Aqui, 25 ml de água sanitária. Foi uma orientação que foi passada para a gente poder preparar uma solução que higienizasse a nossa casa, os nossos objetos, os nossos sapatos e assim por diante. Tem lá, na orientação, tinha duas concentrações diferentes. Uma delas era para a gente usar 25 ml de água sanitária para formar 1 litro de solução. Então, o resto eu colocava água normal. Só que essa solução, ela era para limpar superfície de móveis, as nossas chaves, maçaneta do carro, da casa. Já quando eu adicionasse 50 ml de água sanitária para formar o mesmo 1 litro de solução, aí já era mais forte. Era para limpar o chão da casa e a sola do sapato que a gente estava chegando da rua. Isso aqui a gente sabe por causa das propriedades das substâncias envolvidas nessas soluções. Tá? É muito importante compreender essa questão da concentração, tudo bem? A primeira concentração que a gente vai ver é chamada de título ou então porcentagem em massa, que é a relação percentual entre o número de unidades de massa do soluto e o número de unidades de massa da solução. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a massa do que está sendo dissolvido e dividir
pela massa da solução inteira. Tudo bem? E para transformar em porcentagem em massa, para chegar no título é só até aqui, tá? Agora, quando fala porcentagem em massa, daí a gente já tem que transformar em porcentagem. E para transformar em porcentagem, basta multiplicar por 100%, tá? A gente vai fazer essa continha aí, mas primeiro a gente vai pensar lá, por exemplo, no rótulo de vinagre que a gente tem em casa. Se você pegar um rótulo de vinagre, você vai ver que está escrito lá acidez 6%. Só um minuto. Falei muito hoje, gente. Fui para a escola fazer a entrega dos materiais. Falei demais, nossa. Então, acidez 6%. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro daquele vidrinho de vinagre, a cada 100 ml daquela solução, 6 ml é de ácido acético, que é o ácido do vinagre. Tudo bem? Então, é uma comparação entre 100